aqui para gravar para retomar. Então, hoje, 26 de 5 de 2021, terceiro ano, aula de História. Ok? Então, olha só, História, página 13. Tá? Vou colocar aqui para mim, que eu estou sem. Então, o que acontece? Os espaços públicos, né, Rian? Ô, Rian, vem para cá. Não, vem para cá. Nós vai ficar conversando aí com o Luiz. Vem pra cá, Deliana. Não, mais pra frente. Quer não? Vem pra cá, atrás do Gabriel. Oi, é Flávio? Esse é o áudio, tá ficando abafado pra mim. E eu Meu áudio? eu não tô conseguindo. Sim, tia. Vocês estão me ouvindo ou só a Alice que não? Kathleen que não? Eu tô ouvindo, mas é que eu tô escrevendo a agenda do caderno de atividades. Ô, Kathleen, tenta mexer aí no teu áudio pra ver se é alguma coisa no teu celular ou computador. Melhorou, tia. Melhorou? É a página 30. A página 13. Ah, tá, porque eu entendi a página 30. Queria eu estar lá na página 30. Pra gente ganhar tempo, não era não? Aham. Mas olha só, aí na página 13. Oi, o quê? Hã? Não sei, meu amor. Vamos se focar agora aqui, né? Acho que sim, não sei. Então, olha só. Os espaços públicos, né, Vitor? Olha para frente, Vitor. Os espaços públicos, eles são administrados pelos governantes. Como eu tinha dito, o posto de saúde aqui próximo à escola, ali ao terminal de Xambá, ele é um posto de saúde municipal. Né? Então, quem administra, quem é responsável pela manutenção, quem é responsável para mandar médicos para o posto, questão de vacinação, enfim, tudo isso vai ser o prefeito. E como o município onde o posto se encontra é um município de Olinda, então vai ser o prefeito de Olinda, que vocês disseram muito bem, corretamente, que é o professor Lupécio. Ele é o prefeito de Olinda, então ele é responsável, não só ele, não é? Mas ele é o responsável pela manutenção e conservação desse posto de saúde, de um outro posto de saúde que possa ter aqui no bairro, ou em outros bairros também, né, de Olinda, hospital, escolas públicas, no caso as escolas municipais, porque é direto ao município. Se for estadual, escolas estaduais, por exemplo, quem vai administrar, conservar e manter é o governo do estado. Tá certo? Se for federal, vai ser o governo federal. Tá certo assim? Deu para entender a diferença? Municipal, estadual e federal. Tá? Aí, olha só. Aí nós já vamos aqui para a segunda questão da nossa página 13, que diz assim: escreva alguns exemplos de espaços públicos que você conhece. Não. Ó, nós temos aqui, por exemplo, a gente pode usar como exemplo, posto de saúde, como eu falei, hospital, as ruas, praças, as ruas são públicas, quem faz a conservação e manutenção dela é o governo municipal, estadual ou federal. Então, é um ambiente público. Vitor, cadê Vitor? Está escrevendo, não? Não é? Os museus também são espaços públicos, tá? Tudo que não é particular, que não é uma pessoa proprietária, vai ser público, tá? O quê? Mas o shopping tem um proprietário, que não é o governo. Público é tudo aquilo que quem administra, quem conserva, quem é o dono, entre aspas, é o governo. Oi, Sofia. Diga. Eu vou escrever escola. Ah, sim.
Ó, escola. Por esse tempo, né? Pega ali a quebrar, tem um banana pra cá. Depois eu vou chamar aqui você. Ah, hospital. Museu. Escola. Certo? Conseguiram fazer em casa? Oi? É porque pode ter mais, né? Tem mais exemplos. Conseguiram escrever? E eu posso colocar só 2? Pode colocar só 2. O que é para escrever? Os espaços públicos, como escola pública, praça, hospital, posto de saúde. Tem nada não. Aproveita, Vitor, que você vai ao banheiro. Se você vê a tia da limpeza, pede ela para subir, por favor. Aí, olha só, no nosso livro, nós temos aí alguns exemplos que ele colocou, ó. Posto de saúde, hospital, escola. Abaixo diz assim, cuidado que tá molhado aí. Deixa Vitor voltar. Abaixo diz assim, ó, no campo no campo também estão presentes espaços públicos destinados à preservação do meio ambiente, como áreas de conservação ambiental. Algumas delas podem ser visitadas pela população que pratica o lazer e o ecoturismo. O que é o ecoturismo? Eu acho que eu já falei aqui nessa turma sobre o ecoturismo. Ah, não, foi no 4º ano, acho que eu falei no 4º. Já falei também? Quem lembra aí o que é o ecoturismo? Turista de como? Isso. Ecoturismo são aquelas pessoas que praticam, cuidado que tá molhado aí, o turismo em áreas, em ambientes naturais, que tem a natureza, não é? Por exemplo, fazem trilhas, que é muito legal, tomam banho de cachoeira, de rio. Oi, pode. Pode ir. Comem, né? Fazem uma alimentação mais saudável, porque são alimentos de origem realmente ali do sítio, da fazenda, sem agrotóxico, sem riscar na banca, né, Júlia? Apague. Então, assim, é um ambiente muito agradável e um passeio muito legal. Quem tiver a oportunidade de fazer esse passeio não vai se arrepender, porque é muito bacana. Aí, na terceira questão, que é a nossa corneta, diz aí: por que é importante que as pessoas do campo tenham acesso aos espaços públicos de atendimento à comunidade? Por que será? Porque o pessoal do campo também tem a necessidade, né? É porque é importante que eles também tenham acesso aos espaços públicos. Quando... Eles não ter mais lugares. Ah, esqueci. Deixa eu botar. Viu? Certo? Por quê? Diz aí para mim. Porque Quem vai responder essa?
Eles vão fazer mais Porque, lugares. olha só, do mesmo jeito, não é? Que as pessoas da área urbana, da zona urbana, que é a cidade, têm necessidade de ir ao médico, que é o posto de saúde ou hospital, tem necessidade de ir à praça, tem necessidade de ir, vamos supor, ao museu, fazer um trabalho de escola ou simplesmente visitar, as pessoas da área rural, que é o campo, também têm a mesma necessidade de ir ao hospital quando está passando mal ou sentindo alguma dor, de ir ao posto de saúde para alguma consulta médica. Vamos ver. Entendeu? Então, as mesmas necessidades que as pessoas que moram na cidade têm, as pessoas que moram no campo também. Não é? Então, na verdade, em algumas áreas do campo, em algumas pequenas cidades, né, que a gente chama as cidades do interior, as cidades pequenas, elas têm uma praça. Toda cidade do interior tem uma pracinha e uma igreja. Né? É assim, parece que é uma regra mesmo. A maioria delas tem uma praça muito bonita, central, no centro da cidade, e uma igreja grande, bonita, com torre. Geralmente é assim, as cidades do interior. E ao entorno daquela praça e daquela igreja, às vezes tem um comércio local, tem residências, certo? Geralmente é assim. Então, as pessoas também do interior têm o mesmo direito e a mesma necessidade que a gente em ter esses momentos de lazer. Aí diz assim, o avô Joaquim ressaltou que, por serem públicos, esses espaços devem ser preservados e fiscalizados a todos. Mesmo a gente sabendo que os espaços públicos são administrados, são conservados e a manutenção deve vir do poder público, no caso, municipal, estadual ou federal, isso não quer dizer que eu, como usuária do posto de saúde, usuária da pracinha, usuária da minha rua ou de outra rua, eu vá quebrar alguma coisa no posto de saúde, que eu vá jogar lixo no meio da rua, ou na praça, ou no hospital, ou no posto. Não. Porque, embora aquele espaço seja administrado pelo poder público, quem utiliza, quem precisa, quem frequenta, sou eu. Oi. Quando o Vitor voltar. Não, depois de Pedro, depois de Vitor é Pedro, depois de Pedro é você. Certo? Então, eu tenho que manter, eu tenho que conservar o meu espaço público também. Eu não posso simplesmente esperar pelo poder público. Lembra quando a gente viu em algumas aulas atrás a importância da gente manter limpa a nossa rua de casa, não é? De ter o cuidado em coletar o lixo. Ei, Sofia! Ah, tá. De ter o cuidado de colocar o lixo no horário em que o caminhão do lixo, que é o gari, vai passar. Oi. Depois de quem? Depois de... Tu pediu, não foi? Depois de Júlia. Então, a gente tem que manter o cuidado também com esses espaços, certo? Aí, na página 14, diz assim, ó, discutindo o presente. Acesso aos serviços públicos. Encontrou, Victor? Aí diz aí, acesso aos serviços públicos. Antigamente, a população do campo precisava percorrer grandes distâncias para chegar a uma escola ou hospital. É verdade. Quem tem pais ou avós que, quando criança, moravam no interior, com certeza eles contam. Bom dia, tia. Amém. É aqui, ó. Foi a minha mesmo que caiu. A minha mesma. A criança fui eu hoje. Então, se percorria.
página 14. Se percorria grandes distâncias, certo? Para poder chegar à escola, para poder chegar a um hospital. Então, hoje, essas distâncias, elas diminuíram. Por quê? Porque o poder público já construiu escolas, hospitais, praças, enfim, em um ponto mais central, né, mais próximo daqueles moradores. E sem falar também que hoje as pessoas do interior elas têm mais acesso a carro, a moto, não é? Então elas podem levar os filhos para a escola, às vezes até mesmo na cidade. Não é nem na zona rural. Assim, na cidade próxima, tá? Para a escola, tem transporte. Então, hoje, a realidade do campo também é muito diferente de anos atrás. Tá certo? Aí diz aqui, ó. Escolha um município, pode ser o seu ou outro, e faça uma pesquisa sobre a existência de espaços de serviços públicos. Esse daqui a gente já sabe que os serviços públicos que a nossa cidade, né, que é, no caso, Olinda, a cidade de vocês, e o bairro de vocês que são aqui ao redor da escola, a gente já sabe quais são os serviços públicos que o nosso bairro ou a nossa cidade oferece. Nós temos escolas públicas? Temos. Aqui no Olinda, né? Olha o casaco no chão que caiu. Nós temos hospitais e postos de saúde, praças, temos até uma pracinha ali, porque eu não sei o nome do bairro exatamente. Pode. Tem até uma pracinha ali que tem até aparelhos de ginástica. Sabe qual é? Já fosse? Tia, qual a página que você tá? Foi? Pode. Então, olha só. Pode, meu bem? Pode. Então, olha só. Nosso município, ele oferece, sim, espaços e serviços públicos para a sua população. Tá certo? Aí diz assim, os espaços domésticos no campo. Quando Urbano e seu avô estavam próximos de casa, viram um grupo de vizinhos que se ajudavam no conserto de uma cerca próxima à estrada de terra. Urbano havia entendido que as estradas e pontes, por serem espaços públicos, são de responsabilidade do governo local. Tá certo. A gente sabe disso. Mesmo lá no interior, tudo bem, lá no campo, necessariamente, naquela propriedade, ele não vai ter uma praça na propriedade dele, ou bem próximo. Mas ele tem as cercas, ele já tem hoje energia elétrica, então, consequentemente, ele tem uns postos, esses postos de energia que a gente tem aí na rua. Lá também tem. Se uma lâmpada daquela queima, não é? O que vira e mexe acontece. A rua está escura porque a lâmpada do poste queimou. Se aquela lâmpada ela queima, quem é que vai trocar? Quem é que troca? Dependendo da situação, vai ser a CELP. Dependendo da situação, vai ser a prefeitura. Tia. Tá? Porque tem algumas situações que vai ser um ou outro. Mas ali, quem vai trocar é o quê? É o poder público. Não sou eu que vou subir no poste para trocar, certo? Ou eu vou contratar um eletricista para subir no poste e trocar aquela lâmpada. Tia. Tá? Até porque a gente paga, quer dizer, a gente, os pais, os responsáveis por vocês, quando vem a conta de energia elétrica, tem lá taxa de iluminação pública. Na 14 ainda. Se paga uma taxa de iluminação pública. Aí, olha só. Esdras, vem para cá. Olha só. Aí diz aí na número 1, que é corneta. O que você responderia ao vô de Joaquim? O que é que vocês responderiam? Tia? E sim.
sim, né? Que é de competência pública, sim, fazer o conserto da troca da lâmpada, como também do conserto do poste. Então, na página 15, nós temos aí a segunda questão. Ó, a agenda Esdras, as duas. Nós temos aí na questão 2. Vocês estão entendendo, Pedro, Kathleen e Flávio? Não precisa disso. Estão entendendo o assunto? Tia, eu tô falando com você. Eita, peraí. Flávio, estão entendendo? Eu não tô entendendo muito. Como é, Kathleen? Tia, Eu não tô entendendo muito, não. Em que parte você está com dúvida? Aquele texto ali. A qual? Esse texto da página 14. 14. E você, Flávio? por que você não falou comigo? Então, você está com alguma dúvida? Não, só tô dizendo que. Porque eu estava sem o fone. Aí eu não te ouvi. Eu não entendi a página. Qual é a página que você perguntou? Não, eu estou perguntando se vocês estão com alguma A da dúvida. luz, tia. A da luz, que eu não entendi. A da 14 também? E Pedro, tá com alguma dúvida, Pedro? Pode responder no chat, tá? Para você não precisar ligar o áudio. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Na página 14, quando ele vem falando aqui, essa parte, né? Quando ele fala acesso aos serviços públicos, é? Sim. Porque, olha só, o que ele está falando aqui? Eu vou ler novamente. Ele está dizendo aqui, para a gente escolher um município, que pode ser o nosso ou o outro, para poder falar sobre os serviços. Senhora, tá lendo. Outro ensino que o avô de Urbano Como é, Kathleen? tá lendo. O trecho do Não é na página 14 também que você está com dúvida, né? página 14 mesmo. Não é? Então, aí quando ele está falando aqui para a gente fazer uma pesquisa em relação ao nosso bairro ou a outro bairro ou município, sobre os serviços públicos que ele oferece, eu disse que essa pesquisa a gente não precisa fazer, até porque a gente já viu e já sabemos que o nosso município, né, no caso Olinda, ele oferece. Aí falta aquele ali, a Esdras. Travou? Tia, não entendi porque você travou o teu computador. Foi. E a senhora travou mesmo.
Oi, voltou. Voltou, você travou. Voltou porque faltou energia aqui. Eu botei no Aí a chat. internet Se caiu. alguém pode destravar o teu computador. Mas foi energia que acabou. Acabou não aí para vocês? Não. Não? Bom, Também mas aí não. nós voltamos, né? Falta só Pedro agora. Então, olha só, na página 14, deixa eu abrir aqui para mim. Bora lá, gente, aqui, presencial. Quando ele está falando sobre os serviços públicos, né, que o município oferece, a gente sabe que tem escola, tem hospital, tem posto de saúde, né? Esses são os serviços públicos. Vem mais para cá, então. Mas, quando ele fala aqui, Rian, quem é que está falando tanto, hein? Bora ver aqui, ó, rapidinho. Bora ver, focar aqui novamente. Mas quando ele fala aqui, ó, depois, imagina-se como morador desse município, junto com os seus colegas e professor, proponham uma maneira como vocês poderiam auxiliar os moradores do campo a ter acesso a espaços e serviços públicos de qualidade. Os registros podem ser elaborados em grupo ou em duplas. Que isso a gente não vai fazer, a gente só vai Ô, tia, eu não tô entendendo. A senhora tá começando do comecinho ou da metade do texto? Ela travou de Desculpa, novo. tia, você caiu, tá? Vocês entenderam? Conseguiu ter. A senhora leu do comecinho foi. Oi? A senhora leu do comecinho
sozinho ou do começo do... Do 14, a página 14. Então. A senhora começou a ler o texto sozinho ou no final do texto a senhora começou a ler? Eu comecei a ler aqui do texto, no começo. Tá. Certo? Oi? Vou para 15 agora. Aí na página 15, lá em cima, olha aí, Victor. Na página 15, lá em cima, diz assim: sua casa é um lugar ao qual as pessoas possuem livre acesso, isto é, qualquer pessoa, familiar ou não, pode entrar na sua casa? Né, qualquer pessoa pode ter. Não, espera o Rian voltar. Vocês responderam o quê? Sim ou não? Eu respondi Oi. o não. Não, né? Por que não? Ou por que sim, para quem colocou sim? É perigoso, né? Geralmente, conheci assim de vista, né? Geralmente, a gente colocou, acredito que a maioria das pessoas colocaram não. Levanta a máscara. Não é porque, por exemplo, não vai estar passando lá na nossa rua uma pessoa que a gente nunca viu, né? E vai dizer assim, deixa eu entrar na sua casa e a gente vai abrir o portão para entrar. A gente nem sabe quem é essa pessoa. Tia, a senhora Sim. bugou. Para quem colocou não, por que não? É porque é uma questão de segurança, né? A gente não vai deixar todo mundo entrar na nossa casa. A terceira questão diz assim: a nossa casa é considerada um espaço doméstico, certo? Por que doméstico? Tia, Oi. e qual vai ser a resposta do porquê? Não é, porque é uma questão de segurança. A gente não deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa por uma questão de segurança, porque essa pessoa pode não ser do bem, né? Pode ser uma pessoa do mal, um assaltante. A gente vê tantos casos aí na O televisão. assassinado, né? Também, né? Também. Então, o ideal é que a gente não deixe casa. Então, o interessante é que a gente não deixe essas pessoas estranhas entrarem na nossa casa. Não, isso aqui é para ela. Você colocou o que? A sua resposta? Colocou sim ou não? Então, por que não? Poxa, como é que não sabe? Coloca assim, por causa da segurança. Então, olha só. A terceira questão diz assim: a nossa casa é considerada um espaço doméstico. Você sabe o significado da palavra doméstico? Tia, eu sei que significa. Eu não esqueci. Então, olha só, ele está pedindo aqui. Vai. É não ou sim? Não. Não, por quê? Por causa, por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança, por causa da segurança. Oi. Por causa da segurança. Aí, olha só. Aí está dizendo aqui para a gente procurar no dicionário o significado dessa palavra. Tá?
Como aqui em classe a gente não tem um dicionário, mas vocês que estão em casa podem procurar no dicionário. Eu não. Tem não? Mas a palavra doméstico, ela está relacionada ao lar, à família, à vida particular de uma pessoa. Deixa eu colocar aqui no quadro, vou escrever no chat para vocês. Essa é uma questão. Perfeito. Não, ali eu já tenho a resposta. Só se for no grupo mesmo. Não, obrigada. Eu tenho que escrever, né? Ficar na frente, né? Oi. Pode colocar só a parte de cima. Diminui a letra e bota tudo. É sim. Oi. Oi. Pode botar assim, doméstico é relativo às pessoas que moram na mesma casa. Olá, Alexa. Ela vai pegar o 3 horas da manhã. Alexa, você pode ficar debaixo da cama. Olha aí a resposta. Aqui, ó. Tá certo aí. Isso aqui é tá no quadro. Ó, a resposta tá aí no chat, tá? Sobre doméstico, que é a terceira questão. Dá uma olhadinha para ver se está parecido com o de vocês. Eu encontrei no meu mini dicionário. Encontrou? Certo. Ah. Ó, Rian, o segundo, ó. O segundo, Luiz. E o terceiro tá ali. Vamos. Complete. Então, olha só, abaixo da questão 3, ele diz aí, ó, enquanto vocês estão copiando. O espaço doméstico compreende a área de habitação. Hã? Tá, mas vai fazendo a lição. O espaço doméstico compreende a área de habitação. Bora, Luiz! A habitação, ou seja, nossa casa e todo o espaço ao redor que pertence à nossa família, como um jardim ou um pasto, ou seja, isso é o espaço doméstico. No campo, encontramos diferentes espaços domésticos. Vejam aí alguns exemplos.
Aí nós temos duas imagens. Uma grande propriedade no campo, não é? Que a gente vê casas, mas vê muita área rural mesmo, muita vegetação. E a segunda imagem. Tá certo. Aí tem assim, na segunda imagem tem dizendo, pequena propriedade do campo. A gente consegue ver uma residência, onde essa residência e o que tem ao redor dela é o espaço doméstico, certo? Aí vem no texto. Geralmente os espaços domésticos no campo podem ser utilizados, certo? Podem ser utilizados pelos seus moradores para o lazer, para a vivência diária e para a produção de bens para o consumo. No campo, é comum encontrarmos comunidades que vivem em pequenos núcleos de povoamento, ou seja, grupos de poucas... Luiz, te senta, Luiz. Grupos de poucas casas próximas umas das outras. Além disso, esses núcleos podem estar longe um dos outros. Por isso é comum que os moradores do campo, geralmente os vizinhos, auxiliem na prática de algumas atividades, como o conserto de cercas das propriedades. Estou na página 15. Então, olha só, o que isso aí está falando? Ele está dizendo que, para a gente que mora na cidade, não é? O nosso espaço doméstico é a nossa casa, que é a nossa residência, né? Que essa casa pode ser apartamento também. Então, a nossa moradia, a nossa residência, como o quintal, não é? Que tem à volta da nossa casa, ou o jardim, a área externa da nossa casa. Tudo aquilo ali vai fazer parte do meu espaço doméstico. Isso para a gente que mora na cidade. Para quem mora no campo, o espaço doméstico vai ser a residência, né? A moradia daquela pessoa, e a área externa também. Só que essa área externa dele, algumas são muito maiores, como a gente vê na imagem 1. Outras são menores, como a gente vê na imagem 2. Tá? Mas é o espaço doméstico dele. E outra, ele vem falando aí também que, por serem ou comunidades próximas, residências próximas uma da outra, ou residências distantes uma da outra, que tem as duas situações, né? Tem na parte rural pessoas que moram próximas a outras. Mas tem aquelas que é assim, uma casinha aqui e outra lá distante. Que a gente tem que fazer assim para poder ver. É por isso que é tão distante, né? É longe, tem umas que são muito longe. Tem umas, Vice Flávio, que a gente, na verdade, acaba só observando à noite. Quando acendem a luz, a gente vê aquele pontinho luminoso lá distante. Às vezes, durante o dia, a gente nem consegue ver por conta da vegetação. Mas aí ele vem falando também que essas pessoas, essas comunidades, né, que essas famílias que moram próximas uma da outra, lembra quando a gente viu lá na página 14, eles falando, o avô Joaquim falando que eles estavam ajudando, eles estavam consertando uma ponte. Então, por eles serem vizinhos, por eles serem amigos, por eles estarem distantes desse serviço público, eles acabam fazendo a manutenção, né, e ajudando um ao outro, tanto nas atividades do campo, na criação de animais, plantação, enfim, como também no conserto de algumas coisas, das cercas, das pontes, de um telhado do vizinho, sabe? Então, eles são muito solidários também um com o outro, tá? Na página 16, vem dizendo assim, compreendendo documentos, aí ele vai falar sobre a casa de taipa. A casa de taipa é exatamente assim como vocês estão vendo aí na foto.
Agora 16. São construções de forma de aprender sobre o passado. É uma forma de construção que a gente consegue aprender o passado com ela. Ainda hoje, muitos moradores do campo preservam saberes e práticas antigas de construir residências, ou seja, as casas de taipa ou pau de apique são exemplos de preservação desses saberes antigos. Aí nós temos aí a taipa ou pau de apique, é um modo de construir moradias trazidas há muito tempo por grupos estrangeiros, como os portugueses e os africanos. Essas moradias são construídas utilizando-se materiais locais de fácil acesso, como barro, esterco animal, madeira e fibras vegetais, por exemplo. Aí nós temos aí 2 exemplos de casas de taipa. Na verdade, embora hoje ainda se faça essas casas em algumas áreas assim muito distantes, na área urbana, para pessoas realmente morarem, outras fazem para como um local de armazenamento de alguns produtos agrícolas, como ferramentas, como armazenamento de alguns alimentos para animais, enfim. Ainda se faz, mas não é mais tão comum como há muito tempo atrás. Hoje acaba se usando mais a alvenaria, que é o tijolo. Aí na nossa primeira e segunda questão que fala aí, ó, nossa cornetazinha, diz assim: você já viu alguma casa desse tipo? Tá bom? Não. Então, olha só, algumas pessoas responderam que sim, outras responderam que não, o que é natural, né? Aí diz assim, na número 2, apenas pela observação é possível identificar alguns dos materiais. Já viu? Não. Aí diz assim, Júlia, que é isso, hein? Vira para frente. Cadê seu óculos? Coloque o óculos. O óculos é no rosto. Você deixa na cadeira e cai, quebra. Olha o prejuízo. Mas pode cair. Oi. Página 16. Deixa eu ver. 16. Aí o que acontece? Na segunda questão, ela está dizendo assim: apenas pela observação é possível identificar alguns materiais, rapidinho, Celiane, que compõem esse tipo de construção. Quais são os materiais que vocês observam aí nessa construção? Diga. De 8h30, né? Que é o nosso lanche. 8h15. Para 15 minutos. Hein? Quais são os materiais que vocês conseguem observar aí na imagem? Madeira. Isso. Barro, madeira, ou a terra, né? Telha, né? Tem uma que é com telha, tem outra que é coberta com vegetação, que é com fibra. E se vai ser uma casa de terra? Peraí, como é, Flávio? Casa de terra. Não, é barro, meu amor. Ah. Tá? E como se faz uma parede de barro, uma janela de barro e uma porta de barro? É porque... E até o telhado de barro. Tudo de barro? Você falou que é uma casa de barro? Uma casa de barro. As paredes são feitas de barro. Não é? Mas as portas e os telhados são feitas de quê? De ferro. Velho. Então, não, o menino não, né? Ó, apenas a observação é possível. Alguns materiais. Quais são os materiais? O menino não é material, não. Senta aí, gente. Senta. Não o quê? Não o quê?
Leia a pergunta. O não é na primeira, Júlia. Quais são os materiais que você observa? Para mim, eu acho Barro, que madeira, o telhado, que é de telha, né? Ou tem a outra. Rapidinho, Tia. Flávio. Rapidinho, Flávio. Rapidinho, só um minutinho. E tem outra que é feita de palha. Então, são os elementos, os materiais que a gente observa. Vai, Vitor, senta. Você vai escrever quais são os materiais que você observa aí nessas duas casas. Sim, Flávio, diga aí, por favor. para mim, eu acho que a janela e a porta e a telha, para mim, eu acho que é tudo de ferro velho. Não, olha só. As portas e janelas, elas são de madeira. Na segunda casa, que é essa mais comprida, o telhado parece que é um tipo de zinco, alguma coisa assim. Você vai escrever. Ah, escreveu já, não foi? Tia, mas eu não sei o que eu vou escrever. Peraí, então. Não bota terra, não, bota barro. Tá? Você vai escrever, Flávio. Gente, bora ver aqui. Cadê o silêncio? Madeira. Certo. Tijolo não, barro. Então, olha só. Olha só, Flávio. Você vai escrever justamente o que você está vendo nessas casas. O que é que você vê aí? Levanta a máscara. O que é que você consegue ver aí? Diz aí para mim. Sem Eu só noção, né? consigo ver da primeira, eu só consigo ver uma portinha Ah, e que é feita de quê essa porta? madeira. Madeira, então. Aí você vai escrever madeira. Então escrever porta de madeira, porque vai achar qual é a madeira. Ah, qual a madeira eu não sei, só sei que é de madeira. Além da madeira, você vê o quê? Barro. O que mais? Os telhados. Telhado com pelo. Pelo? Sim, Não, da meu primeira amor. não é com pelo. Com palha, é palha. Telhados com palha. É, de palha. Oi, Deliane. Mas, ô tia, mas aqui na casa do Ed tem telhados com palha. É, a primeira casa, ela tá coberta com palha. A segunda, ela tá usando um telhado, né? Umas telhas aí. Oi, Deliane. Sim, Kathleen, tu tava falando, não foi, meu bem? Eu quero fazer o arrestante. Foi a cor de palha. Palha e o que mais? Eu coloquei barro, Ah, certo. eu escrevi palha e madeira. Bota barro também? Barro. Oi. Ô, tia, Barro. eu escrevi barro, madeira e palha. Então, olha só. Na terceira questão, ele vem falando aí. Ó, Rian. Madeira, barro e palha. É. Então, olha só, gente. Luiz, Vitor e Rian. Bora ver. Na terceira questão diz assim: esse tipo de casa é semelhante à residência onde você mora?
Então bota aí, não. Ah, é corneta, só oral. Isso aqui é na questão 3. Na questão 2, da página 16. Bora ver se a gente termina pelo menos essa página, que já era para a gente ter avançado, né? Escreva algumas características que são semelhantes e diferentes entre as casas de taipa e a residência onde você vive com sua família. O que é diferente dessa casa que a gente vê aí no livro para a casa de vocês? Diferente. Isso. E o que é semelhante? Na página... Cadê? Deixa eu ver. O que é isso que tu inventou aqui? Ah, é um pompom. Na página 16, Lê. Olha só. E o que é semelhante nessas casas e na casa de vocês? Semelhante pode ser parecido. O que é que tem nessa casa que na casa de vocês tem? Porta, janela, parede. Parede não. Olha só, na quinta questão, bora ver. Oi? Não, ainda não. Na quinta questão diz assim: quais tipos de histórias podem ser estudadas a partir da preservação das casas de taipa? Não precisa, mas não vai colocar, não. É só falar. Então, olha só, essas casas... Quem é que está falando tanto que eu ainda não identifiquei, hein? Rian tá caladinho. É Luiz e Pedro, é? Ó. Então, olha só, essas casas de taipa, qual é a história? O que ela pode nos trazer? Tá bom, minha filha, vai dar uma alergia. Ela vem retratar a história das pessoas que ocupavam esses lugares antigamente. Porque lembra que a gente leu aqui, quando ela falou, quando o livro falou que essas casas, elas são de origem, não é, africana, e que são pessoas que moravam, pessoas muito antigas que moravam nelas. Estão lembrados disso? Ó? São de origem portuguesa. Vou ler de novo. A taipa ou pau de apique é um modo de construção de moradia trazido há muito tempo atrás por grupos estrangeiros, como portugueses e africanos. Então, quando a gente olha uma casa dessas, a gente vai saber, né, que ela é de origem africana e portuguesa. Na página 17, eu não vou ler, mas eu vou fazer um resumo para vocês, porque ele está falando aí, ó, de organização pessoal. Aí nós temos 3 imagens. Bota aí na página 17. Nós temos um conjunto, né? Vários bonequinhos de... Segundo é o quê? Então, a gente observa uns bonequinhos de chumbo, uns animais e uns carrinhos. Aí, essa parte do livro vem falando exatamente sobre organização.
que devemos e precisamos ser organizados com as nossas coisas. Não, esse aqui. Só isso. Organizados com os nossos materiais escolares, organizado com os nossos brinquedos, organizados com as nossas roupas, os nossos calçados, não é? Quando eu falo sobre material escolar, é lembrar de sempre estar olhando na bolsa. Por exemplo, amanhã tem aula, um exemplo. Amanhã vocês vão ter aula de matemática. Então, tem que ver se o manual está na bolsa, caderno de atividades. Se tem algum... Oi. Tu tá fingindo que hoje é a tarefa de matemática, é? Não, meu amor, é um exemplo, Tá? Aí vocês têm que olhar se o estojo tem lápis, borracha, apontador, não é? Para poder assistir a aula de uma maneira tranquila e com todos os materiais de vocês na bolsa, que vocês vão utilizar na aula, tá? Para não chegar na hora de vir para a escola e estar assim, eita, esqueci minha agenda, eita, cadê meu lápis? Então, se organizar antes para poder vir assistir a aula, poder vir para a escola. Mas você já pode organizar. Pode sim. Mesma coisa com relação à roupinha de vir para a escola, a farda. Já deixa separada à noite, né? Porque como vocês acordam cedo, então à noite já deixa separada a farda. Deixa separado tudo que vocês vão utilizar para poder vir para a escola. Farda, tênis, a tiara do cabelo, o laço, enfim. Aí, olha só, para a gente finalizar, para poder ir lanchar, na primeira questão diz aí, circule de vermelho o espaço no qual o urbano deve guardar as miniaturas dos soldadinhos. Aí nós temos aí uma estante onde tem soldadinho de chumbo, animais da fazenda e caminhões antigos. Então, de vermelho, vocês vão circular, preste atenção, de vermelho, vocês vão circular o espaço que o urbano deve guardar as miniaturas de soldados. Circula aí. De vermelho. Não, basta fazer um círculo dentro desse quadradinho. Tem nada, já peguei 3 cores. De azul, os animais da fazenda. Circular também. E de verde, os caminhões antigos. Não, não tem um quadradinho? Circula dentro do quadrado. Certo? Tia, se eu vou fazer com essas cores, aí o que vai para circular? O que é para circular onde? Não tem um quadradinho, né? Dentro do quadrado. Dentro do quadrado. Sim, fala. De vermelho, onde está escrito soldadinho de chumbo. Não, olha aqui, ó. Circula aqui. Mas faz o círculo dentro. Agora entendi, tia. E azul, animais da fazenda. Tia, agora entendi. Entendeu? Agora, o vermelho é de os soldadinhos de chumbo e os animais que ficam na fazenda. E o verde, caminhões antigos. Não precisa não. Vai vir outra professora. Vai vir outra, né? Então, olha só. Quem concluiu em casa, tá? Pode ir para o lanche, tá certo? Não, vou corrigir agora não.